O tema é muito complexo, né? Boa noite. Com certeza, boa noite. Sobre essa questão que foi perguntada para mim, eu queria complementar algumas coisas, queria estar falando algumas coisas do ponto de vista do trabalho que se oferece à família, enfim, à criança e adolescente que está em situação de exploração sexual. Primeiro é importante que se diga que que se usa para denominar esse fenômeno, né? A gente denomina de exploração sexual infanto-juvenil e não de prostituição infantil. Por quê? Porque a exploração sexual infanto-juvenil, ela não é uma opção. A criança e o adolescente não tem uma opção, né, de estar nesta vida, né, de estar nessa atividade. Ela é explorada sexualmente por alguém. Então, essa é uma primeira correção que eu gostaria da gente estar fazendo. E outra questão, assim... nós verificamos lá, nós aqui no município de Florianópolis, nós temos um disque denúncia, que é o 0800 643 1407, que as pessoas inclusive podem denunciar suspeita, e é importante que se diga que a suspeita de violência contra a criança e adolescente, ela já deve ser notificada ou para os conselhos tutelares, ou para o Disque 100, ou para o 0800 aqui no município de Florianópolis. Depois eu falo novamente esse telefone de denúncia. E numa pesquisa recente que a gente fez lá no 0800, nós solicitamos à pessoa responsável pelo trabalho, que é um setor do Serviço Sentinela, o 0800, né, que fizesse um levantamento dos casos denunciados, quantos estavam relacionados, quantos haviam suspeita de uso de substância psicoativa, álcool ou drogas. E aí, nesse levantamento, no mês de agosto, a gente concluiu que 15% das denúncias feitas no 0800, de todas as formas de violência contra criança e adolescente, 15% o denunciante levantou a possibilidade, a suspeita de uso abusivo de álcool e drogas. Né? Então, isso é uma questão bastante importante da gente pensar em relação à violência sexual, à exploração sexual infanto-juvenil, né? Porque muitos dos casos de violência, de exploração sexual infanto-juvenil, que é uma forma de violência sexual contra a criança e adolescente, está relacionada ao uso abusivo de drogas e está com certeza relacionada a outras duas formas de violência. A negligência, que é bastante séria, né? E que às vezes acaba passando batido e a gente não percebe, e também a violência psicológica, que também tem consequências e tem sequelas muito graves. Uhum. O tratamento ele é complexo também, né? Imagino que não envolve apenas a vítima, né? A criança, envolve também os familiares, ou não? Boa noite a todos. Aí é fundamental a gente ver a complexidade desse fenômeno para considerar a questão do tratamento, assim. Porque, até considerando que foi falado pelas colegas, pela Sandra, né, é fundamental, assim, considerar o aspecto do que a gente está falando aqui, da exploração sexual infantil, no caso que a gente está falando, quando se trata da exploração comercial, né? Porque, assim, o que acontece, né? A gente vê bem claro que quando se trata da exploração comercial infantil, necessariamente tem na base a necessidade material, né? Em situações em que não tem a necessidade material, e a gente pode verificar isso facilmente pelas estatísticas e em pesquisas e de várias maneiras, que as situações de violência, de abuso sexual, de maus tratos, acontecem em qualquer camada social, qualquer classe social. Uma criança pode sofrer violência sexual, pode sofrer maus tratos, né? Pode ser vítima de pedofilia, por exemplo, né? Em qualquer nível, né, uma classe social mais favorecida, uma criança pode ser vítima desse tipo de situação. Sim. Agora, vai ser numa classe social desfavorecida
que ela vai ser vítima desse tipo de situação que tu havia mencionado, que é um sistema de exploração comercial, sim, sim. Né, de turismo comercial. É um sustento, às vezes é a subsistência. É uma subsistência e um sistema em que ela acaba sendo escravizada, como a colega estava dizendo. Quer dizer, aí vai entrar um sistema de droga, vai entrar um sistema de vida, de aliciamento mesmo, né, ela acaba entrando, né, num sistema de vida em que a família, por desespero, acaba a vendendo, ela se vende, e é exatamente a exploração, porque ela propriamente não faz por conta própria. Tá, agora, Lara, eu quero entender o seguinte, nessa hipocrisia que é o Brasil, nessa demagogia que a gente vive, vamos falar um pouquinho de valores, né? A gente está vendo uma demagogia tremenda agora, dos dois candidatos à presidência da República com relação à religiosidade. Todo mundo virou beato agora, fazem sinal da cruz, hoje foram Aparecida. E a forma que trata a questão do aborto. Pois é, mas eu não vou nem entrar muito especificamente, porque nós estamos em meio ao período eleitoral, sim, claro. Então eu faço a referência aos dois candidatos. E aí é o seguinte, quer dizer, e aí há uma reação da sociedade com relação aos princípios morais e por aí vai, e religiosos. Os pais que veem naquela criança, aquela criança como uma fonte de renda. Uhum. Esses pais, quais são os valores desses pais? Aí é que a gente tem que ver bem o seguinte, né? O problema, antes de tudo, não é moral, né? Antes de tudo, é um problema material, né? É um problema... Mas quando a gente tem um problema material, a moral a gente esquece, é isso? Não é uma questão de esquecer. Tem uma outra frase que diz assim, ó, onde entra o lucro, a ética sai por outra porta. É exagero? Não é essa aqui a questão. É que eu penso que a gente tem que ver bem o seguinte. A gente tem que distinguir que qual é o primeiro direito, né? E por isso que tem que se lutar pelos direitos de qualquer criança, as condições materiais, não é verdade? Sim. Né? Então, quer dizer, o primeiro direito de toda criança é de ter suas condições materiais viabilizadas. Né? E é exatamente por falta dessas condições materiais que se explora a sexualidade, que se explora e que se tira proveito e se comercializa a sexualidade da criança. Mas aí pela falta... E isso que vai desdobrar, claro, né? Tu havia me perguntado. Isso, claro, que vai trazer prejuízos muito graves em termos emocionais e de personalidade para a criança e para a família. Agora, em primeiro lugar, o que tem que se garantir, e aí qualquer presidente, né, independente de partido, claro, são essas condições primeiras, que são as condições de subsistência. Porque é por falta dessas condições que se promove esse turismo sexual, que se explora a sexualidade, né, como turismo, mas como por falta dessa infraestrutura, dessas condições materiais, não só da criança, mas de toda a família. Claro, né? De toda a família. A desagregação familiar. Então, mas os valores aí. Uma família, né, bem estruturada, que tem educação, que tenha saúde, que tenha, e com isso, estrutura moral também, essa criança vai estar bem posta numa família, de modo que ela não vai ficar facilitada para ser aliciada por um explorador sexual. Mas aí